Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês que estão me ouvindo aí nesse momento. Eu quero deixar uma palavra para o teu coração. Como vai você? Como está a tua vida? Como está a tua família? Você tem sido abençoado? Tenho certeza que sim. Mas eu tenho uma palavra para o teu coração nesse dia. Vamos falar um pouquinho sobre algo tão maravilhoso que eu tenho certeza que você vai ficar cada vez mais cheio da presença de Deus ao ouvir essa mensagem, uma mensagem do Senhor Jesus. Uma mensagem sobre algo maravilhoso que Deus tem para falar ao nosso coração nesse dia. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 13 ao versículo 17. E Lucas capítulo 3, também versículo 21 e 22. Vamos ler o texto. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. João opunha-se-lhe, porém, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o deixou. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aleluia! Olha o que diz no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu Filho amado, em ti eu me comprazo. Aleluia, glorifica a Deus por essa palavra, exalte a Deus, louve a Deus por essa palavra, uma palavra que vem para o nosso coração nesse momento. Então eu quero falar sobre céus abertos. Quando os céus se abrem na nossa vida, o que significa céus abertos, meus irmãos? Significa acesso ao trono da graça de Deus. Significa vida abundante, cheia do Espírito Santo de Deus. Significa ter um estilo de vida e de conduta, de escolhas corretas, escolhas certas. Viver debaixo dos céus abertos é o que importa para nós. Então a grande questão é: os céus estão abertos sobre as nossas vidas? Os céus estavam abertos sobre a vida de Adão e Eva, quando eles estavam ali no jardim do Éden, mas logo após a desobediência, o que acontece com eles? Os céus se fecham. Ou seja, eles perdem o acesso direto a Deus. E Noé também nós vemos ali os céus abertos na época de Noé, mas ali era para juízo. Por quê? O povo estava se rebelando contra o Senhor. E Deus ele abre os céus e manda chuva. Ele vai mandar o dilúvio e as pessoas vão perecer por conta da desobediência ao Senhor. E aí nós vemos, a partir daí, nós vemos que os céus se abrindo e fechando sobre o povo escolhido de Deus a todo momento. Nós olhamos para o povo de Israel, para o povo hebreu, muitas vezes na obediência os céus abriam para eles eram abençoados, mas muitas vezes por causa da desobediência os céus se fechavam, se obscureciam e eles se perdiam pelo caminho. Mas antes de Jesus vir ao mundo, os céus abriam apenas em certas ocasiões, meus irmãos, e depois se fecham novamente. Mas em Malaquias, o último profeta ali do Velho Testamento, ele é usado por Deus para fazer duras repreensões aos sacerdotes e ao povo. Por causa do quê? Por causa da desobediência. A partir daí vai haver um período de 400 anos de silêncio de Deus e os céus se fecham sobre o povo escolhido de Deus. Imagine só 400 anos sem Deus falar com o povo. 400 anos de silêncio sem a manifestação de Deus. E aí Deus envia um profeta. Deus envia um profeta depois de 400 anos chamado João Batista. E esse homem é enviado de Deus para preparar o caminho para aquele, pelo qual os céus se abririam. E aí, qual era a pregação desse homem? Qual era a pregação de João Batista para a chegada do Messias? Ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Olha que palavra pesada a qual João Batista pregava. Mas há momentos em nossa vida, meus irmãos, que parece que os céus estão fechados, não é? Muitas vezes parece que o céu está fechado para nós. Às vezes é uma enfermidade que não quer ser
que não quer curar, às vezes um problema com os filhos, a dor às vezes de uma perca de um ente querido, às vezes por causa do desemprego, às vezes por causa da crise no casamento, e muitas circunstâncias, muitas vezes parece que os céus estão fechados. Mas eu digo uma coisa para você nesse momento: Jesus abriu os céus para nós e temos acesso ao Pai por Ele, e Ele quer que nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. Então Deus tem algo maravilhoso para mim e para a tua vida nesse dia. Confie no Senhor, sirva ao Senhor e tenha tempos de céus abertos sobre a sua vida e sobre a sua família. Como viver tempos de céus abertos em nossas vidas, meus irmãos? João Batista estava batizando o povo no Rio Jordão. E o batismo de João era para quê? Era para arrependimento de pecados. João Batista dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, ou seja, da ira futura? João Batista chama os fariseus e os saduceus de serpentes peçonhentas. Aqueles homens que eram religiosos, que prezavam pelas suas leis cerimoniais, pelos rituais, a qual muitas vezes eles desprezavam as pessoas às vezes por causa da sua religiosidade. Aí João Batista ele chama os fariseus de serpentes peçonhentas. João Batista batizava pessoas e de repente ele olha e quem que ele vê? Ele vê o Cordeiro de Deus vindo até ele. Aleluia, que maravilhoso. Então nós temos que olhar para esse contexto quando nós lemos aqui e entender os propósitos de Deus para mim e para a sua vida. Então, para viver tempos de céus abertos, primeira coisa que nós temos que fazer, vamos analisar o texto. Jesus ele vem ter com João, ou seja, ele se apresenta a João Batista e vem ao encontro de João. Jesus ele está vindo ao teu encontro. Jesus está vindo até você. Por quê? Porque ele quer te abençoar. Ele quer abrir o céu sobre a sua vida. Ele veio até João Batista naquele momento em que João Batista estava batizando pessoas, mas ele veio em direção a João Batista. E nós só podemos viver tempos céus abertos se tivermos um encontro verdadeiro com Cristo. Aleluia. Então a primeira coisa para viver tempos céus abertos é ter um encontro verdadeiro com Cristo. Jesus vem ao nosso encontro para quê? Para oferecer o reino. E é o reino a qual nós temos que pertencer, porque o reino de Deus ele é eterno e nós temos uma promessa de viver essa eternidade nesse reino maravilhoso. Aleluia. Mas qual que foi a primeira reação de João Batista ao ver Jesus? No verso 14 nós vemos que João se opôs a Jesus. E aí nós vemos que ele se opõe. E por que ele se opõe a Jesus? Essa é a pergunta que temos que fazer. Porque João Batista reconhecia quem era Jesus, pois ele dizia: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujos alparcas não sou digno de levar. Ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que maravilhoso é poder olhar para esse texto e falar assim: Jesus, o Senhor é poderoso, o Senhor vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, Senhor meu Deus. O Senhor vai encher o seu povo com o teu Santo Espírito. Aleluia! Assim como João Batista, muitas pessoas se opõem a Jesus, mas não por reconhecerem quem Jesus é, mas pelo contrário, porque não reconhecem quem de fato Jesus é e o que ele veio fazer por nós. Muitas pessoas têm se oposto a Jesus por não reconhecer Jesus na sua vida como seu Senhor. Mas Jesus, ele é insistente. Ele nos ama e não desiste de nós. Aleluia. Então, a segunda coisa que nós temos que entender para vivermos tempos de céus abertos, o que é? É não se opor a Jesus. Não se opõe àquele que veio até ti para te dar a vida eterna. Não se opõe àquele que amou você de tal maneira que entregou a sua própria vida por amor a você. Não se opõe a ele, porque você vai viver tempos de céus abertos quando você recebe ele como seu Senhor e Salvador. Aleluia. No verso 15, nós vemos Jesus, ele revela a João Batista o motivo pelo qual ele veio. O motivo pelo qual ele ia ser batizado é para cumprir toda a justiça de Deus. Aleluia! Que maravilhoso! E o que isso ensina para nós? Que Jesus, ele era obediente ao Pai. Jesus, em tudo, ele foi obediente ao nosso Deus, ao nosso Criador, porque Jesus é o cumprimento da lei de Deus. O justo de Deus se entregando para justificar os pecadores. Quando João Batista compreende o propósito de Jesus, o que ele faz? Ele obedece. Então João vai lá e batiza Jesus. Aleluia.
Então a terceira coisa para vivermos tempos de céus abertos, o que é? É entender o propósito de Jesus e ser obediente. Se você entender o propósito pelo qual Jesus veio, ser obediente, você pode ter certeza que os céus estão abertos sobre a sua vida. Em Lucas, no capítulo 3, versículo 21, ao qual nós lemos, diz que Jesus, após ser batizado, o que ele fazia? Ele orava e o céu se abriu. Aleluia! O batismo de Jesus é muito importante, é muito rico em seu significado, meus irmãos. Por quê? Pois ele revela que Jesus morreria e seria sepultado e ele ressuscitaria. Isso é o cumprimento de toda a justiça de Deus. Então nós vemos que a quarta coisa para vivermos tempo de céus abertos é não abrirmos mãos da oração. Não abra mão da oração, comece o dia clamando, comece o dia orando, termine o seu dia orando, clamando, agradecendo, louvando o nome do Senhor. E você vai ser abençoado, os céus vão ser abertos sobre a sua vida, aleluia. Olha o que diz lá em Lucas, no capítulo 3, versículo 22. Diz que o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea. Aleluia. O que isso nos ensina, meus irmãos? Nos ensina que quando temos um encontro verdadeiro com Cristo, que não se opomos a Ele, que quando entendemos o propósito de Jesus, nós somos obedientes e oramos, somos cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então isso ensina para nós que tudo que nós olhamos para a Escritura, nós entendemos, reconhecemos Jesus, que quando temos esse encontro verdadeiro com Ele, porque Ele nos amou primeiro, que Ele veio ao nosso encontro, e que nós não se opomos a Ele, porque muitas vezes as pessoas se opõem a Jesus, mas que você não venha se opor a Jesus e a sua palavra, porque a palavra de Deus é Espírito e vida, aleluia. Então nós entendemos o propósito dele, e nós somos obedientes, nós sabemos que nós vamos orar e sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Então a quinta coisa para vivermos tempos de céus abertos é se encher do Espírito Santo. Aleluia! Oh, glória a Deus, que maravilhoso! Aqui eu tenho uma parábola para contar para você. Certa vez havia 10 jovens recém-convertidos que eles estavam conversando com um pastor na beira de um riacho, e de repente aquele pastor ele fala com aquele jovem acerca do enchimento do Espírito, e eles perguntam: mas como nós faremos para sermos cheios do Espírito Santo? E um daqueles jovens estava com uma peneira na mão, e aí aquele pastor ele pega aquela peneira, ele fala assim: tá vendo essa peneira aqui, jovem? Essa peneira representa você. Você tem que fazer com que a peneira permaneça cheia de água, e aí você vai ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. E aqueles jovens começam a falar com aquele pastor: esse pastor está ficando louco, onde já se viu comparar a gente com uma peneira? Isso aí a gente não entende. E muitos daqueles jovens foram dispersando, foram embora, mas um jovem que estava ali ouvindo aquele pastor, ele pega aquela peneira, ele desce até o riacho e ele fala assim: eu vou tentar entender essa parábola que esse homem me contou. Ele pegava aquela peneira e enfiava dentro da água, e daí quando ele retirava, aquela água vazava pelos buracos da peneira. Aí ele pegava a peneira de novo e enfiava dentro da água, e quando ele retirava, aquela água vazava pelos buracos da peneira. E aí aquele pastor, ele passando ali naquele momento, ele vê aquele jovem fazendo aquilo ali. Ele chega, ele se ajoelha e fala para aquele jovem: o que está fazendo, jovem? Eu estou tentando compreender como que eu vou fazer com que a peneira permaneça cheia d'água, porque o Senhor me disse que a nossa vida é como essa peneira aqui. Se nós enchermos de água, nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Mas como que eu vou encher a peneira se ela está cheia de furos? Não tem como a peneira permanecer cheia d'água, pastor. E aí aquele pastor pega a peneira, ele fala assim: eu vou te ensinar o segredo, meu jovem. Tá vendo essa peneira aqui? Ela representa a tua vida, a minha vida. Nós somos cheios de falhas, cheios de defeitos, e cada buraquinho da peneira que representa o nosso pecado. Mas aí você olhando para essa peneira aqui, ela representa a tua vida. Olha como que eu vou fazer, meu jovem, presta atenção. Ele enfia a peneira dentro da água. Ele fala assim: tá vendo, jovem? Essa peneira está cheia de água, está cheia do Espírito Santo. Se você permanecer com a sua vida imersa na pessoa de Deus, na presença do Espírito Santo, você vai ser cheio. Por quê? A palavra de Deus fala que nós somos como essa peneira aqui. Por quê? Uma parábola que ele contando que nós somos cheios de pecado. A palavra de Deus fala assim que nós somos
todos nós pecadores, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então essa parábola peneira, o pastor falando para aquele jovem, tá vendo? Essa palavra representa eu e você. Mas se você estiver imerso nas águas do Espírito, você vai estar cheio. Mas se você sai da presença de Deus, você sai da presença da palavra de Deus, você se esvazia e você é como essa peneira aqui, você vai ficar sempre vazio. Mas permaneça com a tua vida imersa no Espírito Santo, na fonte de água viva que é Jesus, e você vai ser cheio do Espírito Santo. E aquele jovem compreende o quão importante é permanecer com a sua vida cheio, imerso nas águas do Espírito Santo. Aleluia, que maravilhoso, né? Então a sexta coisa para vivermos tempos céus abertos, o que é? É ouvir a voz de Deus, se alimentar da palavra de Deus. Que maravilhoso é isso, a gente poder se alimentar da palavra de Deus. Por quê? Porque lá em Lucas capítulo 3, versículo 22, diz assim: e ouviu uma voz no céu, aleluia, e ouviu-se uma voz do céu. E quando o céu se abre, Deus fala, meus irmãos. Jesus o tempo todo ouvia a voz de Deus. O tempo todo Jesus ouvia o Pai falando com ele. Aleluia. Eu tenho certeza que você pode ouvir a voz de Deus nesse momento. Por quê? Porque os céus estão abertos sobre a sua vida. Aleluia. Mas para a gente finalizar, a gente tem que entender uma coisa. Ainda em Lucas 3:22 diz assim que a voz do céu ela dizia algo. E ela dizia o quê? Tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo. E o próprio Pai dizendo que Jesus é o filho amado que lhe dá alegria. Então a sétima coisa para você viver tempo de céus abertos, o que é? É se comporte como filho para alegrar o coração do Pai. Se comporte como filho de Deus na sua vida para que você alegre o coração do Pai Celestial. E eu tenho certeza que você vai viver tempo de céus abertos na sua vida. Então essa passagem aqui do Evangelho de Mateus e de Lucas, ela nos apresenta essa grandeza, essa joia preciosa, porque nós sabemos que os céus estão abertos. Jesus abriu os céus para nós. No Novo Testamento nós vemos 3 ocasiões em que os céus se abrem. Nós vemos esse momento que Jesus, quando é batizado, os céus se abrem. Nós vemos Jesus quando ele vai conversar com Natanael. Natanael estava ali na sua cidade e de repente chega quem? Chega Filipe. Ele diz assim: encontramos o Messias, aquele Jesus de Nazaré, o filho de José. E aí o que Natanael diz para ele? Mas porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí Filipe fala: vem e vê. Aleluia! E Natanael vai e tem um encontro com Jesus. Jesus fala para Natanael assim: antes que Filipe te encontrasse, eu te vi debaixo da figueira. Aleluia! E ali Natanael fica encantado porque Jesus, ele falou que tinha visto Natanael antes mesmo dele ver Jesus. Então Jesus está vendo você antes mesmo de você ver ele. Jesus está de olho em você já faz muito tempo. Você que muitas vezes está desviado, que você está afastado, e você que ainda não teve um encontro com Jesus, Jesus está de olho em você. E ele quer te abençoar, porque ele disse para Natanael que eis ali um varão em que não há dolo. Olha que coisa maravilhosa. Eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo, ele disse para Natanael. E é isso que ele quer dizer de você. Eis aí um verdadeiro filho de Deus. Eis aí um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher que realmente não há dolo, que não há engano. Aleluia. E ali naquele momento Jesus fala: você está maravilhado porque eu disse que eu te vi debaixo da figueira, mas a partir de agora você vai ver os céus abertos, Natanael, e você vai ver os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem, aleluia. Então ali é a segunda vez que é falado sobre céus abertos. A terceira vez é quando nós olhamos para Estevão, que estava pregando a palavra de Deus, e os povos que estavam ouvindo Estevão tamparam seus ouvidos porque não aguentavam ouvir falar mais sobre Jesus. Ele apresentou Jesus desde lá do Velho Testamento, de Abraão até
ali a chegada de Jesus, e o povo tampou os ouvidos porque não aguentavam mais. Os religiosos muitas vezes não suportam ouvir a falar a verdade de Jesus. Os religiosos muitas vezes tampam os ouvidos para ouvir a verdade, mas eu tenho certeza que você está com os ouvidos abertos e atento para ouvir a voz de Deus. E Deus está falando com o teu coração nesse momento, Deus está falando na tua vida nesse momento, e os céus vão se abrir sobre a sua casa. Se tem alguém enfermo, se tem alguém que está passando por luta, por dificuldade, por uma crise, se o teu filho está desviado do caminho, você tem que ter certeza e convicção que Jesus está abrindo os céus para você. E naquele momento, Estevão, ele vai ser apedrejado, e naquele momento que ele começa a ser apedrejado, ele olha para os céus, e ele vê o quê? Ele vai ver os céus abertos. Ele vê o Pai no trono da glória, ele vê o Filho sentado à direita do Pai, aleluia. Olha que maravilhoso, quando você contempla os céus abertos, você vai ver Deus. Em espírito você vai ver Deus. Você vai ver Jesus assentado na glória, porque a tua visão espiritual vai ser aberta. Nunca ninguém viu Deus. Ninguém pode ver Deus nessa forma humana qual nós vivemos. Mas espiritualmente você pode enxergar o teu Criador. Espiritualmente você pode enxergar a Jesus, e você pode sentir o Espírito Santo agindo em você, porque o Espírito Santo está presente, aleluia. O céu se abre e o Espírito Santo desce, e uma voz brada lá dos céus: eis aí o meu Filho amado, em quem eu me alegro. E é isso que Deus quer dizer de você, é isso que Deus quer falar da sua vida. Por isso eu falo: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará, aleluia. Então esse é o momento de você olhar para Jesus e ver que Ele está aqui presente conosco, que Ele está conosco abrindo os céus para que possa nos abençoar, porque a mão de Deus está estendida para que ela possa abençoar. Ela não está encolhida, mas ela está estendida para nos abençoar. Então nós precisamos de fé, nós precisamos de confiar na presença do Senhor Jesus, porque Ele é o único que pode nos trazer vida, é o único que pode abrir o céu sobre a nossa vida. E eu quero orar com você nesse momento. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, eis, meu Deus, aqui essas pessoas que me ouvem nesse momento, ó Pai. Às vezes estão passando por um momento de crise, um momento de dificuldade, onde parece que os céus estão fechados sobre a vida dela, Pai. Mas eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abrindo os céus, derramando bênção sobre ela, Pai. Que o Senhor possa estar derramando uma cura, meu Deus, naquilo que está difícil, Pai, de ser curado, onde a medicina já desenganou, mas que o Senhor possa estender as tuas mãos, Senhor Jesus, e operar um grande milagre. Que o Senhor possa estar operando, Senhor, meu Deus, na vida daquelas pessoas que estão com crise, ó Pai, no casamento, aquelas pessoas que estão, meu Deus, com um problema com seus filhos, ó Pai, que são desobedientes à palavra do Senhor. Que o Senhor possa estar restaurando vidas, ó Pai, transformando, ó Pai. Que os céus se abram, Pai, sobre essas vidas, Papai, e que eles sejam abençoados, Papai. E que assim seja feito tudo para a Tua honra e para a Tua glória. Porque quando nós entendemos o propósito do Senhor Jesus nessa terra, que o Senhor veio para cumprir a justiça, e não somente a justiça, mas toda a justiça, porque o Senhor entregou a Sua vida por nós. O Senhor entregou a Sua vida, o Senhor morreu e ressuscitou para nos dar vida, Senhor Jesus. Aleluia. Agora o Senhor pede que nós sejamos obedientes. O Senhor pede que nós sejamos, meu Deus, íntimos com o Senhor, na oração, na comunhão, Pai, e que nós possamos cada vez mais se encher do Teu Santo Espírito, ó Deus, aleluia. Assim, ó Pai, eu peço que o Senhor possa estar estendendo as Tuas mãos e abençoando cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ô meu irmão, minha irmã que está me ouvindo nesse momento, a palavra de Deus, ela é forte, ela é eficaz, ela é como espada, ela penetra entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula. Eu espero que ela venha penetrar no teu coração, na tua alma, e ela venha fazer a mudança necessária para que você venha viver tempos de céus abertos. Uma pequena fé leva as almas até o céu, mas uma grande fé traz os céus até as almas. Aleluia. E que assim seja feito na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.